Quarta divisão do Paulista. Aqui a gente no Sport D chama carinhosamente de Paulistinha. E esse diminutivo tem a ver com as dificuldades que praticamente todos os times dessa divisão passam. Falta dinheiro, falta estrutura, muitas vezes falta até comida para os jogadores, infelizmente. Mas esse ano, no União, o time conseguiu uma coisa que a gente só vê em times da elite do futebol e que vem fazendo muita diferença desde que o técnico Cláudio Matosinhos assumiu. Vontade e dedicação nos treinos são apenas alguns dos segredos do União para a campanha no Paulistinha da segunda divisão. Os outros ficam mais guardados, mas um deles nós descobrimos. E é o trabalho do Rubens, o analista de desempenho do time. Reunir informações, o máximo de informações possíveis do adversário, de jogos anteriores, para tentar identificar quais são os princípios de jogos do adversário para a gente conseguir encaixar nossas principais armas, né? Com a ajuda de um software que agrupa e cruza dados, ele consegue passar uma análise completa dos pontos fortes e fracos dos adversários, além do desempenho do União. E também temos o trabalho pós-partida, que é reunir as informações do que aconteceu durante a partida para gerar conhecimento nos atletas, né? Quando eles veem aquilo que eles estão errando, já dá para perceber que no próximo jogo eles já têm mais cautelas nas decisões. Esse trabalho o Rubens começou a fazer a partir da segunda fase do Paulistinha. Em 2016, ele já tinha começado algo parecido quando o técnico era o Pedro Lamonier. E depois da primeira fase, já neste ano, foi convidado a voltar e topou o desafio. A gente já vinha fazendo um acompanhamento de longe. Na segunda fase, de fato, eu comecei a ajudar aqui. O professor Matosinho fez o convite e a gente conseguiu ajudar. Nos times profissionais, o analista de desempenho já é uma função consagrada, mas algo nada comum nas séries mais modestas, onde casos de atraso de salários, por exemplo, são tão comuns. Eu não consigo jogo de adversário tão fácil, eu não consigo algumas coisas, então foi um desafio. Eu falei assim, eu encaro esse desafio, né? Bem desafiador. E desde que o Rubens começou a fazer esse trabalho, o time tem evoluído em vários aspectos. Um deles é a preparação ideal para enfrentar os adversários. Dali você tira a análise do jogador que sobressai na partida, qual jogador que deve marcar, se a jogada deles é mais para um lado esquerdo ou para um lado direito, se a jogada deles é bola aérea, é bola rasteira, é mais toque de bola. Alguns ajustes técnicos, passes que às vezes iam para um lado, devem ir para o outro, foram corrigidos. Tem coisa assim, mas eu acredito que o mais eficiente do meu trabalho para a União é a análise dos adversários, né? Uma diferença que vai contribuir para o time encarar o jogo mais importante do campeonato, a segunda partida da fase semifinal contra o Mantiqueira, lá em Guaratinguetá. Nós temos que ver até a questão de banco de reserva que a gente devemos levar lá pro jogo contra o Mantiqueira, entendeu? Então é totalmente diferente. Às vezes você leva um banco de reserva aqui em casa com mais jogadores de meio, defensivo, e lá não, lá nós temos que sair pro jogo, nós temos que trazer resultado positivo para a gente continuar na competição e ir até a final do campeonato e alcançar o acesso aí, que é o que a gente está querendo. É a tecnologia dando uma força para o União tentar mais uma vez o acesso à Série A3, uma ajuda e tanto que os jogadores aprovaram. É importante, né, o trabalho que ele está fazendo, né? É bom para conhecer como o adversário joga, como o adversário posiciona, às vezes ataca mais de um lado, defende mais do outro. A gente procura sempre ver para chegar no jogo saber o que tem que fazer. Eu gosto do União, praticamente quando a gente é profissional a gente não tem time, né? Então, se fosse para eleger um time da atualidade, é a União. Quando percebi que eu podia ser útil, eu falei, com certeza, atopo o desafio, né? Bem legal esse trabalho, né? Tomara que a teoria seja confirmada na prática. Sábado, jogo às 3 da tarde contra o Mantiqueira, lá em Guaratinguetá. Quem vencer garante o acesso à Série A3 e vai brigar pelo título do Paulistinha 2017.